Palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o verso 26. Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o verso de número 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vã glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Em momento algum ela mente. A Tua graça nos assiste. A fé que recebemos nos dá condições de caminharmos, crendo, vivendo e fazendo segundo a Tua presença em nós. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Em nome de Jesus, amém. Os que são de Cristo Jesus, o verso de número 24 o diz, e os que são de Cristo Jesus. Existem dois grupos no mundo hoje. O primeiro grupo é aqueles que são de Cristo Jesus, e o segundo grupo, aqueles que não são de Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo que é dividido em dois grupos. Aqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aqueles que não receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não são aqueles que simpatizaram com Cristo Jesus. E não são aqueles que frequentaram as igrejas, das quais são baseadas pelo nome cristianismo. Não, não são esses. Não são aqueles que tiveram uma Bíblia e a leram de capa a capa e entenderam que esta era uma religião positiva. Também não são estes. E não são aqueles que por anos a fio se dedicaram a uma espiritualidade e vivendo nesta espiritualidade cristã, entenderam que eles eram de Cristo Jesus. Também não são estes. Há dois grupos somente. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Ah, pastor, então fica muito fácil da gente saber qual é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja são aqueles que estão em Cristo Jesus, e a falsa igreja são aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas não cabe a nós fazer tal divisão. Não cabe a nós falar quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Essa não é a nossa função. Essa é uma função dada somente ao próprio Deus no seu Espírito. Então, queridos, não cabe a nós dizer, este é ou este não é. O critério que nós temos usado é, mas veja só,
Pelos frutos conhecereis. Esse aqui tem muitos pecados, pecados públicos, notórios. Esse daqui a gente não vê os pecados públicos e notórios, são velados. Então nós fazemos a distinção entre aqueles que pecam e aqueles que não pecam. Também não cabe a nós fazer tal distinção, porque o pecado nos acompanha, e a nossa natureza pecaminosa continua nos acompanhando, mesmo daqueles que são de Cristo Jesus, e nós somos todos pecadores. Então esses pecam mais e esses pecam menos, também essa divisão não vai caber, não cabe a nós fazer tal distinção. Então há uma lida constante entre nós e a nossa espiritualidade. Nós sempre estamos checando qual é a nossa posição, se nós realmente estamos em Cristo Jesus. Como vimos domingo próximo passado, você pode viver uma fé viva e verdadeira e achar que não está em Cristo, como você também pode viver uma fé firme, vigorosa, religiosa e pensar que está em Cristo, mas realmente você não está salvo. Então esta caminhada que nós temos é extremamente dinâmica no tempo presente. Posso ler os melhores livros para fazer as mais belas orações, posso ir nas igrejas mais famosas do nosso tempo e nunca ter visto a Cristo Jesus, e nunca o Espírito Santo ter transformado a minha vida. Então a situação é complicada, porque eu tenho que me acertar com Deus. E o problema da igreja de Galácia, uma igreja que tem um conhecimento da verdade, ela está aí dentro do cânon sagrado, nos 50 anos, ela está lá pelo ano 15. Então uma igreja que já tem 15 anos de conhecimento da verdade. Paulo iniciou essa igreja dentro do cânon, ela está no 5º livro dos 27 livros. Ela é contemporânea das cartas de Corinto, como também da carta de Roma. Então há um grande teor teológico, e o grande problema aqui, dentro dessa igreja, são os judaizantes, aqueles que falam, não, Cristo Jesus não é suficiente, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que cumprir as leis do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, ele é a base da leitura que nós fazemos para entender o Novo Testamento. Mas vivemos em um tempo onde a graça de Deus já está manifesta e Jesus Cristo já veio, já está no nosso meio, o Emmanuel é o Deus presente. Então é uma hora muito importante para essa igreja, porque eles estão sendo confrontados pelos judaizantes que têm pervertido o evangelho, o verdadeiro evangelho. Cristo Jesus é a graça baseada na essência desse evangelho salvador. Somente Cristo Jesus salva e somente a graça de Deus nos coloca na glória. Nenhuma outra regra nos colocará lá. Nada do que fizermos ou deixarmos de fazer nos dá a possibilidade de mérito para a nossa salvação, diz Paulo à igreja de Galácia. Uma igreja que já cresce forte, mas com base em uma leitura religiosa, com base nas doutrinas do Antigo Testamento que dizem o esforço humano é indispensável para a salvação. Você deve cumprir uma série de regras e aí talvez você seja salvo, você chegue na glória com o Senhor. E ele taxativamente diz, nós somos salvos pela graça, e a essência desse evangelho é somente, unicamente Cristo Jesus. Capítulo 2, verso 20, talvez seja o verso mais conhecido desta carta. Ele diz, capítulo 2, no seu verso 20, logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo Jesus vive em mim. E a concepção de nova vida dada por Paulo à igreja de Galácia é que é necessário morrer. É indispensável que você morra, que você dê a sua vida, que você dê a sua vida definitivamente, para que lá você chegue. E esse viver que vivo agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, queridos, esta é a única possibilidade de você estar aí neste rol do capítulo de número 5, do 16 ao 26, os que são de Cristo Jesus. Não existe outra referência para você estar nesse rol, daqueles que são de Cristo Jesus. Nossa cidade existem mais de 200 igrejas evangélicas. Estão espalhados para todo gosto, para todo estilo, para toda liturgia, para toda pregação, para todo seminário, para toda editora, para todo aquele que se arvora em pregar o evangelho. Queridos, existem igrejas incríveis. Eu passei numa igreja e assim, achei incrível a ousadia daqueles possíveis irmãos em Cristo Jesus, uma pequena porta, um pequeno grupo de pessoas, e aqueles que ali chegavam animados para pregar o evangelho, para estudar a palavra. Eu falava, gente, eu acho até bom que tenha bastante igreja, não acho ruim que tenha muita igreja, e quanto mais igreja tiver, mais o nome de Jesus Cristo é proclamado. Não tem problema com o número de igrejas. Eu acho que isso vem até, e essa é uma concepção particular do pastor Gustavo, da gente poder transmitir esse evangelho de forma mais intensa. Eu acho excelente que o evangelho esteja sendo espalhado por todos os lugares, para todas as pessoas. Isso é uma grande bênção do nosso tempo, a facilidade de comunicação e de receber as informações. Que bênção é o evangelho estar sendo proclamado a todas as pessoas, em todas as direções. Nos projetos missionários tem ganhado grande força, porque hoje é um tempo de fácil comunicação, e é difícil você não ver pessoas que já não foram informadas do evangelho, e já não têm ouvido pelo menos o nome de Cristo Jesus em nossa nação. Isso tem o seu teor comunicativo, e isso é muito bom para nós, porque quanto mais evangelho, mais Jesus. Mas agora temos uma dificuldade nas interpretações e na maneira de conduzir esse evangelho, assim como a igreja da Galácia lá atrás, há 15 anos da ascensão de Jesus, teve tal dificuldade. No meio haviam pessoas que tinham algumas leituras divergentes. Isso não vai ser possível terminar até chegarmos plenamente com o Senhor na glória e termos todas as informações do próprio Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela é mãe de todas as verdades, mas também é madrasta de todas as mentiras. Então, quando você lê a Bíblia, você pode ter uma relação maternal ou uma relação de grande dificuldade para entender e receber a mensagem do Senhor. Assim como tal, alguns fizeram no tempo bíblico primitivo, na igreja da Galácia. Qual é o grande problema? Que nós estamos, vamos voltar para o texto, nós estamos no interim entre a carnalidade e a espiritualidade. E há necessidade de uma libertação, a necessidade de um morrer. Eu preciso morrer e Cristo Jesus precisa nascer. E diz o texto:
Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos maus da sua carne. Então, queridos, dos verdadeiros cristãos e daqueles que andam com Cristo por razão falsa, há uma diferença. E os verdadeiros cristãos andam no Espírito e vivem no Espírito, mas ainda têm uma natureza pecaminosa. E para tal eu preciso cuidar de mim mesmo, para que a minha caminhada não seja da satisfação da carne, mas seja da satisfação no Espírito. E a linha é muito tênue, até com a Bíblia na mão você pode fazer isso. Você pode estar pendendo para a carne ou pendendo para o Espírito. E é necessário que a gente cuide muito bem dos nossos corações nessa hora, verso de número 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Eu tenho que lidar com essa oposição da carne e do Espírito todos os dias, todos os dias. Esse é um exercício diário. Nós temos que lidar com esse movimento que se repete todos os dias. E isso é para o nosso bem. Desde o dia que recebemos a Cristo Jesus, temos esta luta contra a nossa carnalidade. E desde o dia que os nossos pais desobedeceram a Deus, nós temos a presença do pecado, que tenazmente nos assedia, colocando peso e intensidade para nos tirarmos do fazer aquilo que glorifica a Deus. Pecamos por pensamentos, pecamos por atos, omissões, pecamos de diferentes formas. E hoje eu já tive que confessar alguns pecados que cometi. Essa é uma dinâmica que vai nos acompanhar até chegarmos na glória. E o verso seguinte vai falar algo muito importante. Os versos seguintes, né? O verso de número 17 diz: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E grife aí, do vosso querer. Porque o vosso querer e o meu querer nunca irá bater com aquilo que Deus quer, se eu não tiver a orientação do Espírito Santo. Eu sempre vou querer algo em oposição àquilo que Deus quer, se o Espírito Santo de Deus não guiar a minha vida, para que não façais aquilo que porventura seja o vosso querer. E eu entendo aqui e guardo no meu coração a certeza que o meu querer particular, evidenciável, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, todo o meu movimento como um ser criado por Deus, precisa de uma intervenção de Deus. Logo já não sou eu quem vive. É necessário que Deus intervenha na minha vida. E penso isso somente para a salvação? Não, penso isso para cada dia da minha existência, para que não façais aquilo que é do vosso querer. Nós somos escravos da nossa carne, e o não sou eu quem vivo nos liberta da escravidão dela. Nós somos livres no Espírito para fazer a vontade de Deus. Queridos, essa luta será constante,
pastor, eu já recebi a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, já tenho uma nova vida, mas eu estou lutando contra esses desejos que eu tenho na minha carne. Pois bem, esta luta é propriamente a luta de Gálatas 5, 16 até 26. Você está lutando, e todos os cristãos, os que têm a Cristo Jesus, estão nesta batalha. Ora nós vencemos, e ora nós perdemos. Ora nós, segundo o pastor Russell Shedd, como se fossem dois animais, aquele que você alimentar vai vencer, aquele que você não alimentar vai perder. E durante toda a minha vida cristã, depende daquilo que eu alimento. Se eu alimento o espírito vencerá. Se eu alimento a carne vencerá. Ninguém pode saber de nenhum dos seus pecados, são só nos pensamentos, são só nas suas ideias, nas suas formulações mentais. Mas você sabe onde você peca e onde você erra. Todos nós sabemos aonde nós falhamos. E é preciso um coração sincero para enfrentarmos a nossa capacidade de pecar. E o texto vai falar rapidamente. Em primeiro lugar, os que são de Cristo, verso de número 24, crucificaram a carne. E essa é a nossa tarefa hoje. E essa é a nossa tarefa diária. Nós olharmos para a cruz de Cristo e falarmos: esse é o caminho, essa é a orientação, aí está a vitória. Crucificar a carne. Na idade medieval, eles mortificavam a carne, e eles faziam isso literalmente. Então, quando eles entenderam que a carne era carne física mesmo, então eles pegavam chicotes e batiam em si mesmos, presos nas suas celas, para não ter nenhum contato com o mundo. Pegavam chicotes, chicoteavam até ficar em carne viva, para mortificar a carne. Mas não é essa carne que o texto está falando, mas é aqui, essa carne aqui, onde eu produzo as minhas carnalidades. Então, bater no corpo não resolve, porque está aqui, está tudo nessa máquina aqui que nós todos temos, e as produzimos, um a um, carnalidades e carnalidades. Veja só que a lista das carnalidades é estranha, porque existem alguns que são pecados capitais, e outros que a gente nem os considera. Verso de número 19, ora, as obras da carne são conhecidas, você sabe qual é a sua produção carnal: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, coisas terríveis. Meu Deus do céu, eu não faço nada disso, eu não me prostituo, eu não sou impuro, não sou lascivo, não sou idólatra, muito menos feiticeiro. Mas a lista continua, e é uma parte da lista que a gente diz: não, isso daí não é nada de tão importante. Inimizade, inimizade, uma coisa tão tranquila, eu não vou com a cara desse fulano. Parece uma coisa boba, né? Mas é o inferno te dando uma notícia que você é pecador. Nunca fui com a cara desse fulano, nunca falei com ele não, mas não vou com a cara dele. Porfias, capacidade de falar coisas que não devem ser faladas. Ciúme, que ciúme? Eu nunca tive ciúme, esse negócio aí, uma coisa tão bobinha. Iras, já ficou irado? Não, que isso, eu sou bem tranquilo, né? Olha para mim, eu tenho até uma carinha de santo, né? Uma carinha assim, Leoni que diga, né? As discórdias. Você discorda de alguém? Ele nunca discordou de ninguém, sempre
aceitei todo mundo falou, dissensões, facções, nunca participei de facção, nem gosto desse negócio de política. Não, é facção, é outra coisa, é você tomar partido quando você não deve tomar partido, e você faz isso constantemente. Inveja, quem teve inveja? Olha para a cara de vocês nunca tiveram inveja de ninguém. O pastor teve inveja? Onde que eu tive inveja? Tem igreja que tem inveja da IPSAT por causa desse prédio. Acredita? Não, não vou lá, porque agora eles viraram igreja gourmet. Meu Deus do céu, vamos destruir a igreja. Vamos desmontar a igreja, porque tem gente com inveja da IPSAT. Nós viramos igreja gourmet. Bebê disse, isso aí é difícil, hein? Glutonaria, essa aí é fácil. Essa é muito boa, né? E coisas semelhantes a essa, queridos, a lista vai embora. Não tem jeito. Ela vai continuar, por quê? Nós a produzimos. Está tudo dentro da sua cabeça. Você pode estar sentado aqui, você pode ter a sua Bíblia, você pode ter a sua caminhada de fé, mas a sua mente voa. A sua mente leva você na direção que ela quiser, se você não crucificar a sua carne. Então, o ato de crucificação de Cristo nos acompanha. 2, verso de número 25, ele vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os que são de Cristo mortificaram a carne, mas em segundo lugar, eles vivem no Espírito. A nossa vida, a nossa célula vital está na presença do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que faz a diferença na hora de decidir. É isso que vai mudar a sua leitura e os seus pensamentos e os seus atos. A presença do Espírito Santo de Deus conduzindo-o na vitória diária, na militação contra a carne. Somente, unicamente, exclusivamente, quando você acordar de manhã cedo, é preciso que o Espírito Santo já esteja conduzindo a sua vida, não importa em que direção você vá, pois você foi salvo para ser livre, livre da escravidão do pecado. Então há uma dimensão de liberdade que o Espírito Santo traz para você, e você vai aonde você quiser, fazer o que você quiser, com quem você quiser, mas desde que glorifique a Deus nesta caminhada. E eu digo, Deus abençoe meu irmão, vá embora, continue a sua vida, faça o que Deus quiser de você, não importa o que seja, mas tem que glorificar a Deus. Tem que ser algo que transforme o seu pensar e o seu agir. Os que são de Cristo Jesus vivem no Espírito. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não tem outra opção. E finalmente o verso de número 26, talvez seja o verso de grande dificuldade para o nosso tempo. Os que são de Cristo Jesus dão toda a glória a Deus. Aqui dá um grande problema na militância contra a carne, porque nós queremos um pinguinho de glória. Quem não quer? A gente quer, né? A gente quer uma gotinha de glória para nós. A gente quer fazer com que as coisas redundem em direção ao nosso querer. A gente quer uma pontinha de glória. Deus não precisa de muita glória. Pode ser um pouquinho só de glória. E aí o texto diz: não nos deixemos possuir. E veja só que o termo é possuir. É algo que nos possui. Não nos deixemos possuir de uma glória vã. Qual que é a glória vã?
é a glória que não é dada para Deus. Toda glória que vai para qualquer outra direção é uma glória inútil. E preste atenção que a palavra é possuir. Nós somos possuídos por esse desejo de ter glória. E a grande militância aqui qual é? Contra aquilo que nos caracteriza como cristãos, a humildade. A vanglória milita contra um espírito humilde, um espírito manso, um espírito que pode ser guiado pelo próprio Deus. A humildade não está na moda, queridos. Não é do nosso tempo ser humilde, porque o humilde, ele é uma pessoa que não tem os méritos necessários para viver o nosso tempo. Ser humilde não está dando sucesso, não dá fama, não dá glória pessoal. E tudo que a sociedade do tempo presente quer é ser vista e ser glorificada. O grande problema é que eu estou no trono e Cristo Jesus fica de lado. Ele é um adendo à minha posição tão gloriosa. Toda glória deve ser dada a Deus. A gente não deve caminhar na direção da vanglória. Mas o texto ainda do verso 26 continua e diz algo que diz respeito aos outros. E essa vanglória gera uma provocação, provocando uns aos outros. Veja só que a glória que eu quero para mim, que milita contra a humildade que o Senhor me dá para viver em Cristo Jesus, ela milita de tal forma com que essa vanglória impacta meus relacionamentos. Ela vai impactar o meu casamento, ela vai impactar a criação dos meus filhos, ela vai impactar o meu relacionamento com meus irmãos, e ela vai contaminar o meu relacionamento com o mundo afora. Um pouquinho de glória para mim. Vamos andar com as pessoas que têm um pouquinho de glória. E vai dar problema, porque haverá uma grande provocação, um choque de glórias pessoais. E aí você vai viver um inferno na terra. E o último é a mais simples das provocações, tendo inveja uns dos outros. Então, queridos, esse é um cuidado que devemos ter diariamente. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, vivem no Espírito e dão toda a glória a Deus. Termino. Na cruz, e somente na cruz, está a vitória dos cristãos sobre o pecado. Você quer vencer a sua natureza pecaminosa? É cruz, é morte, é humildade, é mansidão. Segundo, no Espírito Santo, e somente no Espírito Santo, está a vitória sobre a nossa vontade carnal. Você não vai vencer sozinho. Você precisa do Espírito Santo para ter essa vitória sobre aquilo que você produziu, que não glorifica a Deus. Na glória de Deus, e somente na glória de Deus, está a vitória sobre o meu desejo de glória pessoal. E esse é mais contemporâneo das manifestações da carne. Eu quero glória para mim. Dentro dos púlpitos, dentro das palestras, dentro dos louvores, dentro das ações sociais. Se você está aqui, que é glória para você, você está no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada, e se resolva com Deus. Se resolva com Deus. Nenhum de nós entrou nesse templo para roubar a glória de Deus. Todos nós entramos aqui para que o nome de Deus seja glorificado. Uma difícil tarefa, né? É aquela história de alimentar
o animal certo. E nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha. Todos nós estamos lutando para que a nossa carne e a nossa carnalidade seja diminuída e para que o Espírito Santo nos conduza. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.